A gente segue aqui, a gente retoma o assunto que abriu, o assunto que vem permeando essa edição do Poder Expresso, o aborto, ou projeto que equipara a prática do aborto quando a gente fala de pena, né? Do tamanho da pena, a gente fala do projeto aí do aborto que equipara essa prática com o crime de homicídio. Teve urgência aprovada ontem, agora os debates, claro, vêm se acirrando. Esse projeto deve ir ao plenário da Câmara dos Deputados a qualquer momento e a gente quer saber a sua opinião. Você é contra ou a favor do aborto em casos de estupro? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para as nossas participantes aqui desse debate que a gente vai promover aqui no Poder Expresso. A gente está aqui conectado com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e também com a deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Eu já agradeço demais pela participação de vocês duas aqui nesse debate, nessa conversa. A gente sabe que é um tema muito tenso, muito complicado, não existe uma resposta pronta, né? Quando a gente fala de aborto, muitas questões envolvidas, a gente tem aí uma perspectiva de se aumentar o tempo de reclusão para quem pratica o aborto ou para quem se submete ao aborto quando a idade gestacional ultrapassa 22 semanas. Esse é o nosso pontapé inicial aqui da nossa conversa. Sâmia Bonfim e Franciane Bayer, começando por você. Sâmia, te agradeço demais pela presença, muito obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, eu que te agradeço. E respondendo a sua pergunta, né? Esse projeto de lei ele é muito grave porque ele quer retroceder na lei de 1940, que diz que as vítimas de estupro podem interromper a gestação, ou seja, podem recorrer ao aborto. Bom, o que ele diz para essas vítimas de estupro, esse projeto de lei? Olha, não basta você ter sido estuprada, não basta você ficar grávida depois desse estupro, você ainda pode pegar 20 anos de prisão se você disser, não, eu não serei mãe do filho de um estuprador. Isso vale para mulheres, mas vale também para meninas, porque eu queria lembrar que mais de 70% dos casos de violência sexual no Brasil acontece com menores de idade. Mais de 60% dos casos de vítimas de violência sexual, elas têm até 14 anos de idade, e que são as mesmas que vão recorrer ao aborto depois das 22 semanas. Por que esse tempo gestacional? E eu queria me debruçar um pouquinho sobre isso. Não é por uma opção, porque criam uma ideia de que essas mulheres ou essas meninas ou são relapsas ou são perversas. Ora, deixaram chegar até as 22 semanas para recorrerem ao aborto. Não, são 22 semanas porque muitas das vezes as próprias meninas não conseguem identificar nem sequer que foram vítimas de um estupro, não conseguem fazer a denúncia, procurar ajuda, acessar o serviço de aborto. Aliás, muitas das vezes descobrem por elas que elas estão grávidas. Então, o tempo gestacional acaba chegando algumas vezes em 22 semanas. Mas tem um segundo motivo, porque são uma série de obstáculos e barreiras para acessar os serviços de aborto legal. Não fossem essas barreiras, o tempo gestacional também seria inferior às 22 semanas. Agora, concretamente, o fato de ser 22 semanas não muda o fato de que aconteceu um estupro. E não é justo que essa vítima vá para o banco dos réus. Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, falando sobre o PL do aborto que avança na Câmara dos Deputados. Aqui com a gente também Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, deputado. Boa tarde. Contra ou a favor do aborto em caso de estupro? Boa tarde Jesus, boa tarde a todos que nos acompanham. Sou contra o aborto desde a sua concepção, em qualquer momento. Mas vale destacar muito aqui nesse projeto que quando a gente fala em 22 semanas, nós estamos falando em 5 meses de gestação, aonde o bebê já está formado e tem condições de sobreviver fora do útero. E a maneira com que o aborto é praticado nesses casos a partir de 22 semanas, que é o procedimento usado, que é o de assistolia fetal, a maioria das pessoas já conhecem, já deve ter visto,
É um procedimento onde é injetado uma agulha através da barriga da gestante até o coração do bebê, algumas vezes mais de uma vez aplicado até encontrar o ponto certo do coração do bebê, aonde é aplicado cloreto de potássio para induzir a morte deste bebê. E depois há uma indução de um parto normal ou uma cesárea para retirada do bebê morto. Então, não importando aqui o nível que está a partir de 22 semanas, a mulher ou a menina adolescente, ela vai passar por um procedimento de parto, ou normal ou cesárea, para retirar o bebê morto. E o que nós trazemos nesse projeto é a criminalização deste ato de matar um bebê inocente no ventre. E é preciso fazer um parêntese e lembrar aqui que a nossa legislação, muitos não falam sobre isso, o ECA ampara a adoção, a entrega para adoção voluntária. Então, essa menina, essa mulher que é vítima de estupro, e aqui ninguém está escondendo ou passando pano sobre o crime do estupro. Uma coisa é o crime do estupro, é o estuprador que tem que ser punido, e outra coisa é a criminalização do aborto a partir de 22 semanas. A nossa legislação traz a adoção voluntária, a entrega voluntária, que a menina tem todo o resguardo da lei, onde ela nem vê a criança, e ela vai passar por um procedimento até menor do que o aborto. Ela vai passar pelo mesmo procedimento de indução do parto ou da cesárea e a entrega deste bebê para adoção. Deputada Sâmia Bonfim, sua avaliação. Bom, o que a deputada desconsidera, na verdade, é o fato que levou a esperar chegar a 22 semanas. Eu quero lembrar do caso de uma menina que, em 2020, com 16 semanas, ela procurou o direito ao aborto legal previsto em lei desde 1940. Foi negado por um juiz. Depois, houve inclusive a atuação da ex-ministra dos Direitos Humanos e houve uma turba de pessoas na porta dos hospitais perseguindo ela na casa dela para que ela não pudesse realizar aquilo que é previsto na lei. Ela só conseguiu acessar o serviço de aborto legal depois das 22 semanas, na cidade de Recife, que é onde também tem um hospital que realiza esse procedimento. Ou seja, a culpa não é da vítima, dela só conseguir acessar o serviço de aborto legal com 22 semanas. A culpa não é da vítima, que ela passou por uma situação de estupro e que ficou grávida. E também me espanta, para ser sincera, essa lógica de, bom, é só entregar para adoção. Parece que a gente está falando meramente de um corpo ou de um ventre que está ali para reproduzir, para satisfazer socialmente os anseios do seu estuprador. Ali tem um ser humano, tem uma criança que está passando por uma série de sofrimentos físicos, psicológicos. Bom, eu sou mãe, eu tenho um filho de 3 anos, eu já fiquei grávida, eu sei o que significa uma gravidez, sei o que significa um puerpério, que é o processo do pós-parto, e sei o que significa também o cuidado com uma criança. Isso é maravilhoso, eu adoro ser mãe, mas porque isso para minha vida significou um amor, uma esperança e uma escolha. Isso não significou uma tortura, não significou uma violência, e eu sou uma mulher adulta, eu não sou uma criança. Se coloca uma régua de moralidade sobre alguém que não teve nem o direito de escolha de entender o que está acontecendo. E eu quero lembrar novamente, é dentro das residências onde mora o maior perigo. E o projeto de lei, da forma como ele está apresentado, o que ele diz? Você, menina, vai ficar até 20 anos na cadeia. O seu estuprador vai ficar 8 anos, caso ele seja pego. Porque os congressistas brasileiros estão mais preocupados em te tirar do banco da vítima para colocar no banco dos réus do que de coibir a prática desses estupradores ou de dar a pena necessária para a gravidade do que eles cometem. Então é isso, se recrimina essa menina, coloca ela na prisão, coloca todos os profissionais que estão envolvidos também na prisão, mas não se dá acesso a contraceptivos, não se dá direito à educação sexual, não se previne que os casos de estupro aconteçam, se constrói uma cultura de estupro, quem é que não lembra
do ex-presidente da República dizendo que pintou um clima com adolescentes de 14 anos aqui no entorno do Distrito Federal. Se constrói uma cultura do estupro na sociedade e aí a vítima, depois ela é penalizada, ela é julgada porque algumas pessoas têm uma concepção moral ou religiosa e acham que ela não tem direito de viver a sua infância, de se envolver, de se tornar uma adolescente e depois se tornar uma mulher mãe feliz da sua escolha, das suas realizações. Eu acho isso uma tortura absurda e é o maior retrocesso em 100 anos para as mulheres brasileiras, e é grave essa mensagem dos congressistas. Olha, estupradores, podem comemorar, porque a nossa preocupação, dizem esses congressistas, é colocar essas meninas na cadeia. Deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, isso pode vir a acontecer de fato? O estuprador ficar 8 anos na prisão e a vítima do estupro chegar a ficar 20 anos na prisão? Isso vai depender muito do Congresso, porque está tramitando e avançando penas mais duras para estupradores. Mas o que acontece, infelizmente, é que muito da parte da esquerda não concorda com essas punições. Avançou na CCJ do Senado mês passado a castração química para o caso de estupro. Está e tem projetos na Câmara dos Deputados no mesmo sentido de endurecimento de pena do estupro. Mas nós temos uma esquerda que é favorável à saidinha do estuprador, né? Que ele pode sair, cometer o crime de novo e voltar e tudo continua como era antes. Nós estamos falando aqui de vidas, bem como falou a deputada. A vida do bebê também é importante. Ele também é um ser humano. E nós estamos falando de impacto psicológico, de gestação. Eu também sou mãe de 2 filhos, também já passei pela gestação. A minha pergunta é, e passar pelo aborto? Não tem um impacto psicológico? Não tem, como eu falei aqui, o aborto a partir de 22 semanas, ele vai ter o mesmo procedimento de um parto normal ou de cesárea, na verdade pior, porque é induzida a morte do bebê e depois induzido o parto. Essa menina, ela vai passar pelo mesmo procedimento. Ela já está abalada. Eu concordo completamente que a gente precisa de políticas públicas, de amparo para essas mulheres, para essas meninas, psicológico, apoio junto, falar de educação sexual, de prevenção, de cuidado e de punir o estuprador, de que esse crime seja penalizado, mas eu não posso justificar que a vida do bebê é menos importante que a vida dessa mulher ou dessa menina. Nós temos como trabalhar a importância e o cuidado de todas as vidas, afinal, não são todas as vidas que importam. É isso que nós temos trabalhado e a nossa ciência diz que uma célula é vida. Um bebê de 22 semanas, ele está formado e ele sobrevive fora do útero. Então, ele é uma vida perfeita que merece ser preservada. Esse procedimento do aborto, ele é proibido em animais desde 2012, porque o Conselho Veterinário não aceita a brutalidade com que ele é realizado. Nós temos médicos que não aceitam esse procedimento, não aceitam realizar esse procedimento e muitas vezes estão sendo obrigados a realizar um procedimento. E é nesse amparo que essa legislação vem, amparando os médicos que não querem realizar e amparando o bebê. E sim, todas as meninas e mulheres devem ser amparadas e as vidas preservadas. Não tem como realizar um aborto a partir de 22 semanas sem essa brutalidade que hoje não é nem permitida desde 2012, nem em animais, e querem realizar em bebês inocentes. Deputada Sâmia Bonfim, suas considerações finais. Não é verdade que os médicos são obrigados a realizar o aborto caso eles não queiram. Existe um termo chamado objeção de consciência, que é o direito de todo profissional de saúde. Então, não há nenhum médico que esteja obrigado a realizar. Isso é simplesmente mentira. E entendo que a deputada defenda a proteção das crianças, prevenção, educação sexual, mas nada disso está no projeto 1904, cujo regime de urgência foi aprovado no dia de ontem. Se é a favor dessas matérias todas, que se proponha um projeto que se coloque em regime de urgência, que não tenha a menor dúvida, que contará com o nosso voto, com o nosso apoio. A gente está discutindo esse PL, que na prática revitimiza as vítimas de violência. De fato, o aborto tem também um impacto psicológico.
É importante dizer isso porque parece que somos adoradoras da prática do aborto, que as pessoas fazem porque querem, fazem porque gostam. Não, isso é uma caricatura que se cria das vítimas de violência sexual, de mulheres e de meninas. É um instrumento necessário para que ela não seja revitimizada, senão serão duas crianças vítimas e suscetíveis à vulnerabilidade, principalmente considerando que é dentro de casa que acontece. Como eu disse, o estuprador comemora que a preocupação do congressista é colocar a vítima no banco dos réus e não colocá-lo no banco dos réus, mas ele vai comemorar em dobro, porque serão duas crianças, para que ele possa seguir abusando sem ir para a cadeia. Se for, serão 8 anos. Deputada Franciane Baia, do Republicanos do Rio Grande do Sul, suas considerações finais. Quando a gente está falando do PL 1904, parece que a gente lê projetos diferentes. Nós temos aí lados ampliando a defesa do estuprador, sendo que em momento nenhum há citado diretamente a questão do estuprador. Como bem falou, vamos falar em outro projeto de políticas públicas para as crianças, coisas, que existem inúmeras leis. Nós temos uma das melhores legislações do mundo, que é o ECA, na proteção da criança, e criminalmente também, vamos fazer avançar os projetos que criminalizam o estupro e que punam. E eu quero ver se a bancada da deputada e a bancada da esquerda vai estar junto com a gente punindo o estuprador com a castração química, proibindo a saidinha desse estuprador da cadeia. Mas eu preciso dizer aqui que esse posicionamento, eu ouvi que muitas vezes é religioso, não. Esse posicionamento, e o Congresso tem caminhado para isso, é porque é a maioria do povo brasileiro que nós representamos. Nós temos pesquisas, mais de 70% do povo brasileiro é contra o aborto. E é isso que esse Congresso tem mostrado, esse Congresso eleito, sim, na sua maioria conservador, de defesa da vida e contra o aborto. E nós estamos trabalhando em todas as esferas, criminalizando o estuprador, amparando a criança que precisa e protegendo a vida desse bebê desde a sua concepção contra o aborto. Deputada Franciane Baia, do Republicanos do Rio Grande do Sul, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, agradeço demais pela participação, pelas ponderações, e as portas do Poder Expresso sempre vão estar abertas para esses e outros debates, para a gente dar a nossa parcela de contribuição aqui, para que os deputados, as deputadas, senadores, senadoras tomem a sua melhor decisão, para que a gente leve também esse tema depurado, analisado para toda a sociedade, adotando a nossa imparcialidade aqui e deixando para a sociedade, deixando para os parlamentares fazerem cada um o seu juízo de valor e se decidirem a respeito de um tema que é tão polêmico, que sempre dividiu opiniões, vai continuar dividindo. É um tema que, como a gente ponderou aqui, envolve religião, envolve aspectos doutrinários, ideológicos, sociais, de saúde pública, enfim. É uma discussão que, independentemente de como vai ser a votação desse projeto, é uma discussão que vai permanecer sempre, sempre, sempre na sociedade brasileira. Eu agradeço mais uma vez pela participação, Franciane Baia e Sâmia Bonfim. Franciane, obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite, a gente segue sempre à disposição para estar trazendo a verdade e clareando os fatos que estão tramitando no Congresso. Sâmia, obrigado. Eu que agradeço, também estou sempre à disposição e defendendo a vida das nossas crianças e das mulheres. Obrigada.